Sejam bem-vindos à 14ª sessão de EDP em Matemática Aplicada. Nós temos o grande prazer de ter dois palestrantes. Primeiro, meu coleguinha de doutorado, Marcelo Cavalcante, e depois teremos a palestra do Eduardo Gonzalez, que será apresentado pela Rossana. Então, segue apresentando o Marcelo. Juan, por favor. Obrigado, Mauro. Bom, es para mí un placer presentar al profesor Marcelo Cavalcanti Moreira. El profesor Marcelo Cavalcanti se doctoró el año 95 bajo la orientación del profesor Manuel Milla Miranda. Él es profesor titular en la Universidad Estadual de Maringá, y cabe mencionar que él es pesquisador CNPq nivel 1. Él tiene más de 100 trabajos publicados y más de 2.500 citaciones. Él fue considerado entre los 600 cientistas más influyentes de Brasil, en esa elección que hubo de los 100.000 pesquisadores más influyentes del mundo. Él estaba entre los 600 más influyentes de Brasil. En esta ocasión, el profesor Marcelo Cavalcanti va a hablar la palestra titulada Exponencial Decay for the Semi-Linear Wave Equation with Localized Frictional and Kelvin Void Dissipation Mechanics. Adelante, professor Marcelo. Muito obrigado, João, pela apresentação. No aniversário do professor Manuel Milla Miranda, eu fiz uma síntese dessa palestra. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais, porque lá eu tinha 20 minutos, agora eu tenho 40. Né? Esse é um trabalho em conjunto com um ex-aluno meu de doutorado, Vitor Hugo, ainda procurando emprego, está difícil. Menino bom. Esse aqui é o sumário do que eu pretendo apresentar. Bom, vamos ao trabalho. E acho que eu deixei de apresentar, né? Vocês estão vendo a palestra? Está dando para ver, sim, perfeito. Bom, então, a ideia é estudar o decaimento exponencial para a equação de onda, né? E a diferença é que essa equação de onda é a equação homogênea. Embora esse problema também é interessante quando a matriz K é uma matriz, né? Simétrica, positivo, definido, né? Satisfazendo essas propriedades que está aqui em 2. A função ρ é uma função... As entradas de K são sem infinito, bem como a função ρ de x. Então, todo mundo aqui é sem infinito. Geralmente, quando a gente usa multiplicadores, a gente não precisa tanta regularidade, basta pedir C2. Contudo, quando eu vou usar a análise microlocal, eu preciso dessa suavização toda. Bom, aí você vai... Eu tenho dois tipos de dissipação. Um dump que eu chamo de Kelvin Void, que é um dump a priori mais forte do que esse dump friccional. Bom, aí vocês podem perguntar, mas um desses dumps não bastaria somente ele para derrubar o sistema exponencialmente? Sim. Se o A de x for zero, ou seja, na ausência desse dump em Kelvin Void, já foi provado por inúmeros papers que esse problema decai exponencialmente se o B tiver uma localização que satisfaça a condição geométrica de controle. Contrariamente, quando eu tiro o dump friccional, esse problema só foi provado quando a F de U, a F é identicamente nula. Então, a grande novidade aqui é o tratamento da F de U, na verdade, em função desse dump. Vamos seguir. A gente vai denotar por ômegazinho uma vizinhança da fronteira de todo ômega e vamos admitir que ela está nessa classe. Lembrando, só peço a vocês lembrarem que A é o dumping do tipo Kelvin Void, tá? Que localiza ele. Então, o dumping Kelvin Void é localizado ao longo da fronteira.
e B é a localização do dumping do tipo friccional. Então, eu preciso de um pouco de mais de regularidade, pelo menos onde eu tenho dumping, do tipo Kelvin Voigt. Isso aqui é o crescimento da minha função f, um crescimento polinomial que não passa da inversão subcrítica de Sobolev. Não dá para chegar até o crítico. A gente vai dizer que esse ômegazinho, ou qualquer conjunto, geometricamente controla o conjunto ômegazão, se existir um T0 positivo, tal que toda geodésica da métrica G, dada por K sobre ρ elevado a menos 1, viajando com velocidade 1 e começando no instante t igual a 0, intercepta o conjunto ômega para um tempo t menor que tempo t0. Essa terminologia foi introduzida por Bardot-Lebeau e Raut, naquele famoso trabalho deles na Science Control and Optimization. Mas lá eles não trabalharam com meio homogêneo, eles trabalharam com a métrica genérica. Essa métrica aqui, ela vem do meio. Então, estou olhando para o meio não homogêneo e estou olhando para uma métrica, tá? Que vai constituir uma métrica nesse meio não homogêneo. Então, essa hipótese toda geodésica entra na região de damping, ela é chamada, como eu falei, por Geometric Control Condition, né? Condição geométrica de controle. E ela, na verdade, é uma condição necessária e suficiente para a onda, né? Para estabilizar e controlar a onda. Se essa condição furar, alguma geodésica deixar de encontrar a região de damping ou a região de controle, tanto faz, não há decaimento uniforme ou não há controle para a equação de onda. Bom, dessa forma, de modo geral, como a gente não tem nenhum controle sobre as geodésicas, por causa da condição não homogênea, além de considerar ômega uma vizinhança de toda a fronteira, a gente tem que dar condições à métrica, de modo que toda geodésica encontre essa métrica aí, tá? Num instante t menor que t0. Aqui eu botei ômega, que eu chamei daquele aberto na fronteira, mas no caso geral seria um ômega linha, tá? Um outro conjunto que eu vou ter que botar mais damping, já explico. Bom, essa hipótese ela não é óbvia em geral. Tá? Por exemplo, a gente pode pegar a esfera, o equador da esfera unitária, com geodésicas periódicas, e a gente pode considerar um subconjunto ômega da esfera unitária, que contém o equador como seu domínio em R2, induzido com uma métrica riemanniana G. Nesse caso, tá? A hipótese não é satisfeita. Aí, nesse trabalho aqui, mais ou menos recente, 2018, o Ryuichi Fukuoka, Valéria Cavalcante, Ademir Pampu e eu mesmo, nós provamos, graças ao nosso geômetra, que é possível você... Acho que eu pulei demais. É possível você dar condições a essa métrica, de modo que toda geodésica entra, inclusive, no conjunto azulzinho. Tá? Mas aí são casos particulares de densidade. Então, eu estava aqui, né? Uma hipótese mais fácil de ver é quando essa matriz G é a identidade. Eu tenho a equação da onda usual. Né? Nesse caso, as geodésicas são linhas retas e necessariamente elas vão encontrar a região ômega. Aí vocês devem estar perguntando, por que você está falando de geodésica? Eu me perguntava isso, da métrica riemanniana ou dessa métrica K sobre ρ elevado a menos 1. Porque, na verdade, a gente vai estudar as bicaracterísticas do símbolo principal do operador,
o hamiltoniano, portanto, as suas bicaracterísticas, e, na verdade, a bicaracterística, né, encontrar a região de damping no cilindro, basta olhar sua projeção em ômega, se essa projeção encontra, né, a projeção das bicaracterísticas, que são as geodésicas. É por isso que todo mundo fala geodésica, mas você tem que passar pelo processo de estudar as bicaracterísticas, por onde você propaga a singularidade. E ao invés de olhar as bicaracterísticas, às vezes a gente tem que olhar as bicaracterísticas, às vezes a gente olha as geodésicas, fica mais fácil. Então, esse é o exemplo homogêneo, né? Os raios da ótica geométrica, ou projeção das bicaracterísticas, eles batem na fronteira de ômega, que refletem de acordo com as leis da ótica geométrica, e necessariamente eles vão encontrar a fronteira. Nesse caso aqui, eu tenho um raio preso, né, que ele nunca vai atingir a região azulzinha. Esse é um caso que eu não quero que ocorra. Então, de um modo geral, eu preciso de duas componentes, de duas hipóteses. Se eu tiver uma situação bem ruim, colocar dumping em torno de todo o bordo, e preciso que toda a geodésica dessa métrica encontre a região de dumping. É isso que está dito aqui em outras palavras. Em resumo, toda a geodésica tem que encontrar a região de dumping, ou de controle. Aí, a melhor forma de fazê-lo é seguindo um trabalho onde o Soriano, o Fukuoka, a Valéria e eu, primeiro publicamos no Transactions, em superfícies, né, sem bordo, e depois generalizamos o Archive em variedades riemannianas com bordo, onde a gente adota a mesma coisa que adotou para o interior da variedade, a gente adota para o bordo. E o bom desses trabalhos é que a gente considera uma região char. Acho que talvez seja melhor mostrar a medida da região onde você tem dumping, ela é arbitrariamente grande. Quer ver? Vou mostrar uma figura. Por exemplo, eu tenho dumping onde está azulzinho, e aqui eu boto mas essa aqui não tem medida nula, não. Essa parte cinza tem medida positiva. É que foi mais fácil desenhar assim, tá? Ela é um pouquinho mais gordinha. Então, a união dessa parte cinzinha com essa parte azulzinha, ela tem medida arbitrariamente pequena. Eu fiz esse azul muito grosso, né? Eu poderia ser menorzinho. E fiz a parte cinzinha, eu fiz muito fininho. Devia ter o mesmo padrão. Mas essas partes unidas, elas podem ser construídas com medida arbitrariamente pequena, de modo que a parte em branca, a união dessas componentes em branco, ela tem a medida superficial, se eu tiver uma variedade, claro, a medida, né, no caso, na NLA, arbitrariamente grande. Isso é legal porque você não precisa botar dumping full, tipo, só tirar o A ou tirar o B, fazer um deles, dumping totalmente. Você põe o dumping totalmente distribuído. Essa é a diferença. Vai ter um monte de regiões aqui sem dissipação. Aquela história que eu falei para vocês, você pega uma métrica riemanniana, se você eleger o ρ como sendo determinante do J e J, tá? O Laplace-Beltrame é escrito assim. Então, para essa escolha de ρ, a equação pode ser vista dessa forma aqui. Então, eu volto a ter a equação da onda, só que agora com Laplace-Beltrame, desde que o meu ρ seja tomado assim. Aí você vai perguntar, e os dampings e a função não linear? Repara que essa equação está dividida por ρ, né? ρ é uma quantidade boa. Ela é limitada por constante positiva por baixo e por cima, é sem infinito. Então, ela não se anula nunca. Então, ela não vai alterar
o crescimento da linearidade, bem como ela não vai alterar a locação, digamos, o lugar que o dump está alojado. Nenhum dos dois. Aqui eu botei a parte linear para ficar mais fácil de ver. Mas eu posso dividir por rho totalmente. Então, para aquela escolha de rho, esse é um caso mais interessante, né? Tá? Então, resumindo, se eu tiver um meio homogêneo, ou para essa escolha de rho, basta botar dumping friccional, dumping Kelvin Voigt aqui, onde está azul, e basta botar dumping friccional no entorno da fronteira desse conjunto. Aqui, onde está azul, o A é estritamente positivo. Aqui, o A é igual a zero. Aqui não existe mais o A, é nulo. Mas eu preciso de botar dumping em toda essa fronteirinha interna do conjunto azul. Se eu estiver na pior das hipóteses, aí não tem jeito, eu vou ter que botar dumping como aqui, na parte azul e nessa parte cinza. Beleza? Bom, já falei do A, como aquele conjunto, né, aquele desenho. A é um conjunto compacto, conexo, com fronteira suave, interior não vazio. E nesse conjunto, a função A se anula. E lá perto do bordo, ela é contínua. Ômega seria isso. D, ela vai ser positiva numa vizinhança da fronteira. Então, aqui que atua o B, exatamente na fronteira do A. Um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Um epsilonzinho para dentro, um epsilonzinho para fora. Repara que aqui eu tenho o dumping Kelvin Voigt, e eu preciso do dumping friccional aqui dentro. Se eu tiver no meio homogêneo mesmo, que a geodésica não bata no bordo, eu vou ter que botar aquela malha que eu falei para vocês aqui, onde está branco. Tá? Com medida superficial, terá bem pequena. Aqui é uma olhada de perfil. No caso do meio homogêneo, se as geodésicas baterem no bordo, basta pegar o A existindo em torno da fronteira e pegar um B só na fronteirinha do A, do conjunto A. Então, esse dumping friccional que a gente vai colocar aqui vai ser fundamental para propagar para o interior do conjunto onde A é zero a energia cinética, usando o microlocal. Uma coisa que a gente vai precisar é um princípio de continuação única para toda função nessa categoria, que se anula no conjunto ômega, pelo menos é uma vizinhança do bordo. Se eu tiver um potencial nessa classe, que nem Ruiz provou, a solução é trivial. Só que me parece que Ruiz provou não provou localmente, né? Como a maioria dos papers, e quando tem um potencial aqui, isso aqui é uma questão muito delicada, é uma questão que está em aberto. E muita gente cita o Ruiz, ou cita alguns autores, achando que os caras fizeram uma Kalman que te dá uma solução global. Isso está errado. Te dá uma solução local e você aceita como hipótese. Por isso que eu botei hipótese. Agora, tem papers que fizeram, por exemplo, o Burke-Gerard provaram, fizeram uma Kalman que provaram o caso onde V é zero. Deve ter outros artigos aí que provam com os coeficientes dependendo de X. E o Zuazou, não sei como pronuncia o Gaucher, o Zuazou e Xuzang, ele foi o melhor paper do Henri Poincaré em 2008, eles provaram. No caso,
em que ρ igual a 1, e no caso que tem o operador depende de x. Fazendo tipo Lyons fez, observando, né, deixando um pedacinho da fronteira sem dumps, se quiser. Então, esse caso não me interessa. Agora, como Tataro melhoraram o RUS, mas o RUS também, esse é um paper lindo, também baseado no microlocal, mas é tudo um princípio de continuação única local. Tridiane e Al fizeram para variedades riemannianas e é um produto, é um PCU global, porque usaram multiplicadores. Mas o resultado, o potencial deles é pior. Embora eles digam no paper que eles podem trabalhar com potencial igual ao RUS, mas não provam. No que concerne a estabilidade de equação com dumping friccional localizado, nós temos inúmeros papers na literatura. Bardot-Lebrun, Chalabot, Deman, Lebrun, Zuazua, e por aí vai, Joly Laurent, Gazeca Tataro, Martínez, uma literatura enorme. Já está tudo resolvido. Duke Miller, Nakal, e por aí vai. No outro caso, no caso do Kelvin Voigt, tem alguns papers do Burke e Christensen, Liu Hao, Thébault. É importante falar que Liu, na Sanha contou em 98, eles consideraram um problema unidimensional, um zero L, pegaram um dumping L infinito, dumping Kelvin Voigt, tá? Efetivo num subconjunto alfa-B aqui. Ou seja, eles não botaram o dumping perto do zero e perto do L. E eles provaram que esse problema nunca decai uniformemente. Mais para frente, eles provaram, agora colocando o dumping em torno do bordo, Liu e Hao provaram nos amplos, que essa equação ela decai exponencialmente. Só que eles usaram o método de Proust, método espectral, né? Não dá para você usar método multiplicador, porque trabalha em controle, porque a equação não tem regularidade, ela não está em H2, a solução do Kelvin Voigt. Não dá para você usar métodos multiplicadores. Dá para usar alguns multiplicadores quando você não tem o tempo, né? Quando você trabalha como se estivesse tratando só o conjunto resolvente, lá pelo método de Ruiz. De Ruiz, não, eu falei Ruiz? De Proust. Então, você tem que usar Proust para resolver o problema. E depois o Thébault generalizou o Liu Hao, deixando um pedaço da fronteira, né, de fora. Eu não consigo, por exemplo, fazer isso, porque o Thébault usou também usou Proust e com jeitos, né, do Martínez, com técnicas do Patrick Martínez. Bom, a principal contribuição desse trabalho é generalizar o meu trabalho com o Thébault no Electronic. Nesse trabalho, a gente botou esses dois tipos de dumping. Era um trabalho linear. Fizemos também espectralmente. Então, agora sim, a gente está melhorando o caso linear para o caso semilinear. E aí a gente precisa de uma ferramenta mais forte. Acho que eu pulei. Então, como eu falo para vocês, essa equação com dumping friccional está tudo feito. Ela com dumping Kelvin Voigt e linear também é bem conhecido o problema. Agora, um problema que eu gostaria de fazê-lo era esse aqui. Esse problema ainda está em aberto.
Eu tive que botar mais um pouquinho de damping de nada na base do conjunto onde A de x é zero. Aí dá. Para um lado e para o outro. Com essa energia do problema, o que eu quero provar é a observabilidade inversa, a energia observável por essas quantidades, que juntamente com a identidade da energia são os dois fundamentos que eu preciso para provar a estabilidade exponencial. Ideias que eu dou, não sei quanto tempo eu tenho. A ideia, primeiro, seja onde for que eu tenha dumping, então, por hipótese, eu tenho dumping, né, do tipo friccional, que vem de Poincaré, do Kelvin-Voigt, e vem daquele dumping, né, e do outro dumping friccional. E a ideia é propagar essa convergência de onde eu tenho dumping para todo o resto do conjunto. Essa aqui é a mágica, a magia da análise microlocal. Ela vai permitir você propagar a energia cinética, né, desse conjunto onde você tem dumping para todo o resto do domínio. Qual é a ideia? O que você tem que... Quando você joga todos os componentes, deixa só a parte linear, e a parte linear é igual a alguém. Esse alguém, a priori, vai convergir aqui. Isso te assegura que o suporte da mim está contido no conjunto característico do operador de onda. Mas ela não, essa convergência H-2, infelizmente, ela não é suficiente para propagação. Eu não posso propagar da região onde eu tenho dumping para a região onde eu não tenho. Eu preciso de uma convergência um pouquinho mais fraca. Eu preciso que aqueles três terminhos, a não linearidade e os dois tipos de dumping, convirjam H-1 lock. Se eu tiver isso, eu tenho um pacote inteiro. Bom, o termo que me causa todo o problema, que não me dá convergência H-1, e sim H-2, repara que eu estou botando tempo aqui, tá? É esse camarada aqui. Quando eu levo todas as derivadas né, em ação, eu tenho a convergência H-2. Ele te mata. O que resta é bom, porque o que resta já é bem conhecido na literatura e te dá uma convergência H-1. Então, qual é o termo problemático? É esse. Foi aí que veio uma ideia nossa, né? Poxa, o que acontece onde A de x é zero? Eu posso aplicar microlocal ali. Aí que veio a ideia. Então, se eu tiver um pouquinho de dumping na base do conjunto, eu tive que pegar um entorno, né, para poder propagar para dentro. E se tiver a malha, tem que publicar de cada coisa cinzinha da malha para a parte branca. Dessa última convergência, eu deduzo, a minha, eu não falei quem é para vocês, mas minha é a medida de defeito microlocal. Deixa eu ver se eu cito aqui. Não sei se eu coloquei aqui, tá. Mas minha medida de defeito microlocal associada à velocidade. Tá? Então, a gente sabe que a Mi se propaga ao longo do fluxo de característica do operador de ondas. O que significa que, se existe um ponto, tal que esse ponto não pertence ao suporte da medida de defeito, então toda a bicaracterística, começando por esse mesmo ponto, ela também não pertence ao suporte da Mi. Em outras palavras, o suporte da Mi é vazio. E isso que te permite prolongar toda a convergência da cinética. Mas essa medida Mi tem que ser associada à velocidade. Tá? É ela que eu tenho que olhar.
Então, se eu tiver isso, eu consigo propagar primeiro para H2 Locke. Um empecilho dessa teoria é que ela te dá Locke. Eu chego tão perto da fronteira, mas com a convergência toda, tá vendo? Através das minhas características. Mas eu fico faltando, né, em torno da fronteira. Mas em torno da fronteira eu tenho o Kelvin void, o que permite propagar, então, a cinética para todo o ômega. Bom, a gente, na verdade, vai mostrar que essa energia aqui, por um lado, é igual a 1, e, por outro lado, ela converge para zero, obtendo uma contradição. Então, essa é a ideia de provar o resultado. Eu vou pular a boa colocação, mas só para mostrar o domínio desse operador, tá vendo? Eu não tenho a função em H2. Eventualmente a soma cai, mas cada um, eu não garanto que um sozinho caia, que a solução caia. Vamos pular a existência. Vamos para o decaimento. Isso aqui eu já falei. Identidade de energia satisfeita. Você vai provar a desigualdade inversa para todo T maior que T0, para todo R, dentro de bolas, né? Para ser uniforme. Opa, desculpa. Existe uma constante positiva, só que eu tenho observabilidade inversa, desde que a energia inicial seja limitada. Então, você argumenta por contradição, como todo mundo faz. Então, ao argumentar por contradição, você encontra uma desigualdade contrária para N percorrendo naturais. O que te dá, quem está acostumado com controle, sabe bem isso. O que te dá que esse quociente vai para mais infinito, ou o recíproco dele vai para zero. Por outro lado, esse cara aqui é limitado, o que me garante que só o cara de cima vai para zero. Por exemplo, o Zoa-Zoa já pega direto a equação normalizada. Eu prefiro fazer igual a Lazier que Tatar. Às vezes é mais interessante. Então, esse cara vai para zero, e para uma variante de Poincaré, eu tenho que meu dumping vai para zero. Aí, dependendo onde eu tiver dumping ficcional, né? Se eu tiver um meio não homogêneo, vai ter naquele polar do A, e no interior, num conjunto de medida arbitrariamente pequena. Se eu tiver, para facilitar a nossa ideia, um meio homogêneo, vai para aquele interior todo. Isso é uma beleza. Não, mas, a priori, eu só tenho onde eu tenho dumping. E eu preciso propagar para o resto. Aí eu tiro convergências, né, fracas e fortes, usando a banda de Von-Simon, e eu vou dividir em dois casos. O primeiro é U diferente de zero, um desses U's aqui, né? E o outro é U igual a zero. No caso U diferente de zero, eu passo o limite no sistema, caiu nisso. Passo o limite nessa equação, desculpa. Perco os dois dampos, porque os dampos vão para zero, lembre-se, né? Por hipótese de contradição. E aí eu tomo a derivada no sentido das distribuições, também é bem usual. Esse F' de U é aquele potencial V que eu falei para vocês. Aqui, sim, se eu tenho Y igual a zero na região onde eu tenho dumping, então Y tem que ser igual a zero por toda parte. Ou eu assumo isso, né, ou eu uso algum resultado que prova isso. Tá? E depois eu volto para o problema de cima. O Y igual a zero, eu concluo que U igual a zero, obtendo a contradição, porque U é diferente de zero no primeiro caso. Agora eu vou para o caso U diferente de zero. Esse é o caso pior.
Aí eu preciso normalizar o problema pela raiz quadrada da energia inicial. Como é limitada, né, ela converge para um cara que pode ser positivo ou nulo. E vou normalizar o problema exatamente por esse valor. Isso aqui também é bem comum em estabilização. Então, de 20... Deixa eu voltar aqui em 22. Exatamente. Se eu entrar com este cara aqui e aqui está o quadrado, né? Por isso que eu botei raiz lá. Eu vou ter essa mesma equação valendo para o novo parâmetro V. É por isso que isso aqui persiste em valer. Vem lá de trás. Tá? Então, agora eu estou com o problema normalizado. Vou ter que levar esse denominador aqui. E esse meu novo problema, toda vez que você tiver uma não linearidade, vai ter esse princípio desse alfa M. A energia fica com essa carinha. E eu tenho essa relação. Essa relação, a primeira relação fundamental, que no caso T igual a zero, isso aqui é precisamente igual a isso. Portanto, dá 1. Então, a energia inicial do problema normalizado dá 1. Agora, falta provar a parte pior, que é zero. Até aí é tudo bem conhecido. Preciso provar isso, para obter uma contradição. De novo, eu tenho essas convergências. Passo o limite. No primeiro caso, estou considerando alfa positivo, depois, é o caso mais fácil. Se alfa é positivo, eu passo o limite. Além de sumir os dampings, some a... Cadê o programa? Como é que está meu tempo aí? Tá bom, me perdi aqui. Aqui. Além desses dois termos irem para zero, porque eles são dampings, agora esse cara aqui vai para um cara, a alfa M está indo para alfa, positivo, né? E a OM está indo para zero lá de trás. Né? Por isso que ficou um problema, F no zero é zero, por isso que ficou um problema linear. Mas é linear com coeficientes. Mas aqui tem um resultado já bem conhecido na literatura. Você aplica a continuação única, usa esse resultado do Burke e do Gerard, e chega a um caso que vê identicamente o grupo. Bom, no caso em que alfa é igual a zero, aqui a gente seguiu o Lebowitz, o azul, por isso que a gente pegou as mesmas hipóteses similares dele. A gente usa Taylor, justamente para poder mostrar que esse resto vai para zero, por causa das hipóteses feitas sobre a F. O que vai sobrar é esse cara aqui, que vai convergir para F' 0V. Bom, passando o limite, eu fico com isso, mesma coisa. Isso aqui é um potencial, ou eu assumo a continuação única, ou procuro alguma literatura, tá? Aí W vai ser zero, e, portanto, V vai ser zero. De um jeito ou de outro, V vai ser zero. Então, como V vai ser zero, agora eu tenho essa quantidade convergindo para zero, em L2. Isso é que eu queria. E, opa! A análise do local já está se configurando. Quando eu boto todo mundo, eu vou ter esse camarada aqui. Esse aqui vai para zero em L2, esse aqui vai para zero em L2, né? A derivada dele vai para zero em H-1. Agora, esse cara aqui, que mata, né?
Isso. Então, acho que eu botei aqui. Então, eu vou ter a convergência de tudo em H-2, em função desse tempo, como eu já falei para vocês lá atrás. Mas isso aqui já me dá que o suporte da medida de Radon está contido no conjunto característico. Pelo menos já ganho um resultado. Mas eu preciso propagar, né, essa medida pelo conjunto de características. E para isso eu preciso de uma... Então, já tenho isso. Isso aqui o Gerard já tinha provado no Communication PD em 91. Bom, aqui, então, a gente tem essa convergência brasileira onde tem dumping, o que é óbvio. Infelizmente, esse termo aqui estraga tudo, como eu já falei para vocês. E aí sim, eu olho para esse conjunto A, para a fronteira dele, que é uma fronteira suave, por hipótese, bem comportadinha, e eu penso, bom, lá em torno do dump, A de X é positivo, é o Calvin void. No interior do conjunto, ele é nulo. Então, eu esqueço, eu pego um novo conjunto, pego o interior de A, eu estou no novo domínio, interior de A, cartesiano 0T. Olha para as bicaracterísticas aí. Porque agora aí, eu ignoro aquele termo. Eu tenho a convergência H-1 nó de A. E aí eu posso aplicar o resultado do Gerard e do Cook em toda a sua plenitude. Aqui está a carinha das bicaracterísticas, a segunda componente é a geodésica na métrica que eu falei, G, né? Que é K sobre rho a menos 1. Então, essa medida de Radon se propaga ao longo do fluxo bicaracterístico, como já falei, o que significa se o ponto não tiver no suporte onde é que... O que a gente tem? O suporte dessa Mi vai ser vazio exatamente onde eu tenho dumping. Onde eu tenho dumping, onde o A é positivo e o B é positivo, né? Naquela regiãozinha lá do B, o suporte da Mi é positivo. Então, complementar o suporte da Mi está justamente no interior do conjunto A. Então, se eu pegar um pontinho onde eu tenho dumpingzinho perfeccional, eu posso, através desse pontozinho, por isso que eu preciso de um dumping na envoltória da fronteira do A, para poder propagar desse conjuntinho para o interior do A. Só que eu propago o lock. Depois eu junto o lock com o dumping em torno da fronteira e tenho para todo o ômega. Para concluir, eu preciso provar isso, para chegar na contradição, já que a energia Vm-0 é igual a 1 para todo M. Eu pego uma teta, né, especial, partição, multiplico a equação, repare, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, a outra é limitada, isso aqui é dumping, vai para zero, isso é dumping, vai para zero, por contradição. Então, quando eu passo o limite, vão sobrar esses dois termos que são positivos. Então, cada um deles vai, né? Vai para zero, a gente consegue provar a partir daí que a primitiva vai para zero. E aí acabou, né? Você faz umas continhas, usa a identidade da energia, e não é difícil provar, então, que a energia inicial vai para zero, o que vai contrariar o fato que ela é 1. O decaimento exponencial é bem conhecido, eu parto da observabilidade e da identidade da energia.
uso a observabilidade com a identidade da energia e faço bootstraps e, finalmente, fazendo umas pontinhas bobas aí, você chega no decaimento exponencial para ter suficientemente grande. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não sei se eu passei muito aí, desculpa. Obrigado, Marcelo, por la excelente palestra. Por favor, si hubieran preguntas a hacer. Preguntas. Si tuviese alguna pregunta, por favor. Sí. O Marcelo, en la ecuación, você trabaja la ecuación Rho de X derivada segunda en el tiempo, menos divergencia de K de X, Laplaciano de U, que es un operador elíptico de segundo orden, tiene una matriz K de X. ¿Esa matriz K de X se puede extender a ser evolutiva también, K de X T? No. ¿O se puede botar con dissolves para que eso funcione? ¿O no tem como? Não. A gente trabalhou com controle com um coeficiente dependendo de X e T, né? Inclusive, o Juan Soriano, você, já mexeram quando você faz domínio não cilíndrico, você cai nesse tipo de coeficiente que depende de X e T. Sim. Só que a dependência de T parece que não fere muito quando você usa multiplicadores, né? As hipóteses vão ser colocadas no X. Certo, e ficam umas hipóteses assim, meio técnicas, digamos assim, né? Ficam umas hipóteses técnicas. Que nem nesse paper Então, o que eu gostei dessa métrica riemanniana é que tem tudo a ver com geometria, né? Pelo menos você dá a hipótese, toda geodésica entra na região de Damp, ou toda bicaracterística entra na região de Damp 0T, no cilindro. Então, ao invés de olhar para o problema bicaracterístico, porque sabe qual é o problema? Você tem que resolver o hamiltoniano. Você tem que pegar o símbolo principal do teu operador. E essas equações, no final, tem que satisfazer Euler-Lagrange. Para você poder olhar para a geodésica, senão você não vai poder olhar para a geodésica, vai ter que olhar para a bicaracterística. Aqui a gente prova o pacote todo, prova Euler-Lagrange e tal, etc. Quando você bota T, minha amiga, a conta é outra. O hamiltoniano é outro. Mas não dá nem que a vaca tussa. O drawback da análise microlocal. A gente pega assim, nem tudo salva tudo. Mas aqui você pode dizer assim, Marcelo, você botou 2 dumps. Não, eu botei um dump e um pouquinho mais. Mas tirar esse pouquinho, eu não consigo. Tengo una pregunta, obrigado Marcelo, tengo una pregunta ahí de Luis Yapú que votó no chat. Dice, ¿la asunción de continuación vale en algunos casos? Ejemplo, para dominios radiales o otras condiciones. En el chat está preguntando Luis Yapú. Se vale para domínios radiais? As condições de continuação única valem para domínios em geral. Mas precisa ter, acho que nem precisa ter fronteira bem comportada. Só que as que eu conheço de caras espetaculares são tudo locais, para um aberto no interior do conjunto. O próprio Holmgren, o melhor princípio de continuação único, mais fácilzinho, é Holmgren. Mas ele vale para o conjunto qualquer, mas o cara começa por convexo, né? Se você faz no livro de íons. Depois, você estende para o conjunto qualquer. Esse é um problema delicado. Agora, se você usa multiplicadores por outro lado, você usa Kahlerman, você tem soluções, continuação única global. Mas eu acho, no caso de onda, que você vai ter para soluções regulares. Não sei se você tem como passar de soluções regulares para soluções fracas. Entendeu? Tá. Tengo agora, sí. Fábio. Tengo Mauro Rincón ahí que va a hacer está levantando la mano. Mauro. Oi, Marcelo.
Marcelo, Oi, irmão. no caso unidimensional, mais simples, como é que fica essa geometria do B de x aí? Simplifica muito o B de x com A de x, essa relação? Não, no caso unidimensional, vai ser a mesma coisa. É. Vai ser a Esse mesma. B de x agindo na fronteira, esse epsilon não depende do comprimento, do L, nada disso. Não, vai ser... Deixa eu mostrar uma figurinha aqui. Cadê a bichinha? Aqui, ó. Imagina que isso é um problema unidimensional, que está um problema de perfil. Isso. Aqui está o dumping Kelvin Voigt. Eu tenho que ter o dumping perto das duas fronteiras. O que o Liu provou é que se você botar o dumping aqui em cima e deixar a fronteira sem dumping, engraçado, para a onda, em qualquer posição que você pega o intervalo, cai friccional. Não sei se foi o azul, alguém provou isso. Agora, o Kelvin Voigt não, é um dumping mais forte, rapaz. É o dumping enjoado. Uhum. Ele é enjoado. Não, Aí, o que eu fiz? Eu botei um dumpzinho aqui, esse Bzinho ele se anula aqui. Então, ele fere a condição geométrica de controle, perto da fronteira. Eu não sei porque que meu aluno botou não homogêneo, bastava o meio homogêneo só para realçar que esse B ele tem que estar um pouco para a esquerda da fronteira, um pouco para a direita. Que eu justamente vou pegar essa parte do dumping aqui, e aqui, e vou propagar para cá, para dentro. É como se eu ignorasse o conjunto onde o A é positivo. Tinha um trabalho tem trabalho do Zozoá mesmo, com o Perla, viu? Até o Fred, que botava depois o Ademir Pazuto também fez. Ele fazia um dumping local, mas não é essa equação que você colocou, é aquela mais simples da equação da onda não linear, mas sem o semilinear, sem esse VoIP, né, que você está falando. Era mais simples. Kelvin Voigt. E Kelvin Voigt, eu fiquei curioso isso aí, porque seria interessante, essa parte, isso aí é um trabalho numérico interessante para ser feito. Ah, sim. Você vê essa equação, o Fred deve saber. Quando você usa multiplicador, Fred, Fagner, você usa aquele multiplicador de Renish. 2m gradiente de U mais n menos 1, alguma coisa assim. Então, m é x menos x0. Se você pega esse multiplicador e multiplica por isso, você não chega a lugar nenhum, mesmo se a solução tiver H2. Né, Fred? É verdade. Por isso que essa equação está em aberto. Essa equação só foi resolvida pelo linear, porque aí não tem tempo para te atrapalhar. Aí o Liu e o Ralph fizeram um... Aí eles botam aquela hipótese maluca, por causa eles usam x menos x0, mas com a equação sempre está em H2. Eles fazem uma transformação... Eu não li o paper deles. Aí ele faz para Timoshenko, o outro faz para Bresser, o outro faz para não sei o quê. Entendeu? Obrigado, Marcelo. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Frei? ¿Alguna outra pergunta? Não, é porque ele no início, Marcelo, você no início, você tinha falado, eu não peguei, de fato, você quando anula esse dumping, eu estava apontando, desculpa, do divergente, do AX, ali você consegue ter um decaimento exponencial, tirando o divergente do AX. Você tira isso aqui? Isso aí é bem sabido. Fica aí todo tranquilo. Não linearidade da F, não tem problema nenhum. Não, aí é tudo tranquilo. Não, porque você mencionou alguma coisa, eu não peguei na hora que você falou. Você tinha falado, anular esse daqui, sai o resultado todo. É isso que você falou. Se você tira isso... Sim. Se você tira isso,
esse problema só estava resolvido para F de 0. É isso, para F0. Essa questão que eu queria que você repetisse, exatamente. Então, eu tive que botar... Eu tive que botar A em torno da fronteira, numa vizinhança tubular. Sei. E na base de A, um pouquinho. Aí. Eu tive que roubar para poder trabalhar no cilindro menor. Sei. Mas, pelo menos, eu ganho isso. Né? Entendi. Em termos de dump, é pouca coisa, mas são de 2 caras de natureza distinta. Né? Uhum. Entendi. E você não precisa mexer na não linearidade nessa F aí. Não. Basta só que na contradição ela converge em L2. Para a derivada dela temporal, convergir em H-1. Tá certo. Peraí, deixa eu pegar, tirar o sol daí. Já não, porque você tinha mencionado alguma coisa, eu me confundi aqui. Quer dizer, você... Tá bom. Agora, o que eu gostaria de fazer é fazer T igual a 0 e esse aí. Só com isso aí. É. Isso aí você já começou esse trabalho? Não tem. Eu tive uma ideia, mas eu acho que está errado. A minha ideia era botar o dump e depois tentar fazer uma perturbação singular, mas estou me borrando de medo de uma constante dependendo de um parâmetro lá. Mas o Marcelo, só por uma questão psicológica, desculpe eu estar te alugando, mas você sabe como é que é, eu não sei fazer tricô, só sei isso mesmo. Você aqui, se pensar em dimensão 1, como o Mauro está falando, não tem não tira um pouco da dificuldade, não, né? Não. Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar, você vê, em dimensão 1, esquece o Kelvin Voigt. Parece que o Zoazua provou que qualquer intervalinho... É isso, Fagner? Você tem... se eu não me engano, esse pode um intervalo aberto genérico. O teu problema que você está estudando é você tirando o BX, o T aí. Não é isso? Você tirando esse dumping aí. Eu quero tirar isso. Esse é o problema aberto. Esse que eu quero... É aberto e difícil. Mesmo em dimensão 1, ficaria meio complicado. Mesmo em dimensão 1. Em dimensão 1, ou você tem que tacar... Eu sei, mas... perto dos 2 lados da fronteira. Uhum. Quer dizer, mesmo você metendo o dumping assim, encostado, por exemplo, entre 0 e epsilon e L menos epsilon, mesmo assim, encostando assim, não dá. Ok. Obrigado. ¿Alguna otra pregunta? Bom, agradecemos al profesor Marcelo Cavalcanti por la excelente palestra. Muito boa. Parabéns e muito obrigado por se apresentar no seminário.